Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ítalo Batista, sou professor de Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e esta é a primeira videoaula direcionada para você, estudante, que está preparando-se para o Exame Nacional do Ensino Médio, mais precisamente o Enem. Nesta e nas próximas aulas farei a resolução de questões das edições anteriores do Enem através da explicação dos conteúdos referente a cada ramo da física. Mas vocês podem estar se perguntando, professor, o que é o Enem? Para quem não sabe, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é uma prova realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação. O Enem ele foi criado em 1998 para avaliar a qualidade de ensino no país. E ele é utilizado como forma de acesso ao ensino superior das universidades públicas através do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, assim como em algumas universidades do exterior. Bom, a prova ela ocorre em 2 dias e ela é dividida em 5 grandes áreas do conhecimento. A primeira, que é linguagens, códigos e suas tecnologias, ela engloba as disciplinas de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, espanhol ou inglês, arte, educação física e tecnologias da informação e comunicação. São 45 questões. A outra área é ciências humanas e suas tecnologias, que engloba as disciplinas de história, geografia, filosofia e sociologia, também com os 45 questões. Temos uma redação dissertativa argumentativa. A outra grande área é matemática e suas tecnologias, que engloba a disciplina de matemática com 45 questões. E por fim, ciências da natureza e suas tecnologias, que engloba física, química e biologia. Certo? No caso, são 15 questões de cada uma dessas disciplinas, né? 15 questões de física. Então, a gente vai trabalhar em cima do edital, do Enem, certo? O Enem este ano, inclusive, tanto vai ser digital quanto impresso. E aí, na inscrição, o aluno, certo? O estudante, ele escolhe se vai querer fazer presencial, na forma impressa, né? A prova que já vinha ocorrendo há muitos anos, ou digital, que é a forma nova. A física, ela é uma disciplina do currículo escolar do ensino médio. No entanto, vocês devem estar se questionando: o que é física, professor? Então, a palavra física tem sua origem etimológica do grego physique, e significa natureza, certo? Então, logo, a física ela é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na natureza. Então, veja a abrangência aí, quanto a física está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, certo? É uma ciência essencialmente experimental, dividindo-se em 6 grandes áreas, também conhecido como ramos, que são mecânica, e aí a mecânica ela se subdivide em cinemática e em dinâmica, certo? A mecânica ela estuda o movimento dos corpos, preocupando-se em explicar as causas, né, desse movimento. E aí nós temos o ramo de calor, que tem todo o estudo da termologia, calorimetria, dilatação térmica dos solos e dos líquidos, até a própria termodinâmica também está inserida nesse ramo. E aí nós passamos para outro ramo, que é o de ondas, certo? Que envolve todo o estudo das ondas, os diferentes tipos de onda, certo? Os fenômenos ondulatórios. Seguindo, nós temos a óptica, né? E aí nós também temos os fenômenos ondulatórios, diferentes tipos de lente, de espelho, a questão da formação de imagem, como é que ela acontece, certo? O outro ramo é o eletromagnetismo, que ocorreu a junção da eletricidade com o magnetismo. Isso foi através da experiência de Ørsted. E por fim a física moderna, que é a física mais atual. E a física ela também tem uma divisão que é de física clássica e física moderna. Então, os 5 primeiros ramos, mecânica, calor, ondas, óptica e eletromagnetismo, se enquadram como física clássica. E aí a física moderna é uma física mais atual, certo? Que tem como contribuidores, né, de pesquisadores Albert Einstein, Max Planck, enfim. É isso. Bem, pessoal, agora a gente vai tratar da primeira questão,
certo? Desse ciclo de questões que eu vou resolver para vocês de física das edições anteriores do Enem. A primeira é do Enem 2014, é uma questão sobre cinemática. A cinemática é a parte da física que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com a causa desse movimento, certo? A cinemática ela faz parte da mecânica, que a mecânica é o primeiro ramo da física. E essa mecânica ela se subdivide em cinemática e em dinâmica. E aí essa questão é sobre cinemática. Para quem não sabe o que é dinâmica, a dinâmica ela é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, preocupando-se em explicar a causa desse movimento. Já a cinemática não se preocupa em explicar a causa do movimento, apenas estuda o movimento. Beleza? Bom, então a questão diz o seguinte: uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos, isso é uma informação muito importante, de distâncias diferentes e velocidades máximas diferentes permitidas, né, nesse trecho. No decorrer do primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Aí nós temos 5 alternativas, certo? E uma delas é a correta. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção nas questões do Enem é no enunciado da questão, ler com muita calma, certo? Se preciso, leia mais de uma vez a leitura, a identificação dos dados, né, os cálculos que vão ser feitos. Isso vai ser muito importante, essa análise da questão, certo? Análise de gráficos, tem muitas questões que vêm com gráficos também, assim como imagens. Beleza? Por sorte, essa questão, ó, em relação às unidades, está tudo ok. A velocidade está em km por hora e a distância está em quilômetro. Não é a unidade no SI de nenhuma das duas, porque a unidade de velocidade no Sistema Internacional de Unidades é metro por segundo. E a unidade de distância é o metro no Sistema Internacional. Beleza? Bem, para responder a questão vai ser importante relembrar para vocês e explicar alguns conceitos importantes da cinemática. Um deles, por exemplo, é o de velocidade, certo? Então, a velocidade ela é definida como a razão da variação do espaço sobre a variação de tempo, certo? E aí a variação de espaço ela vai envolver o espaço final menos o espaço inicial, certo? Como vocês podem ver aí na apresentação. E a equação para a variação do espaço é ΔS igual a SF menos SI. E aí você tem a variação do espaço que esse móvel, que esse objeto está realizando. Também é importante saber a variação de tempo, né? Que aí você tem ΔT, que é igual a TF menos T0. E aí você tem uma variação, por isso que é delta. A velocidade média é importantíssima, porque essa velocidade média vai ser a média da velocidade desse móvel durante todo o trajeto. Certo? Ela é calculada também pela razão da variação do espaço sobre a variação de tempo. E essa velocidade, por exemplo, vamos pensar em termos numéricos, uma velocidade de 20 metros por segundo. Veja que a unidade aí está no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Então, esse valor numérico, né, 10 metros por segundo, significa o quê? A gente pensando em 10 metros por segundo agora como exemplo, que a cada segundo o móvel está se deslocando 10 metros. Então, esse é o significado físico. Se você tem uma velocidade de 10 metros por segundo, significa que a cada segundo o corpo ele está se deslocando 10 metros. Beleza? Outra definição importante aqui é a de aceleração, que a aceleração vai corresponder à variação da velocidade sobre a variação de tempo, certo? Qual é o significado físico da aceleração? Por exemplo, se você tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, significa o quê? Que a cada segundo o corpo ele está aumentando sua velocidade 5 metros por segundo. Certo? Então, esse é o significado físico. Então, é muito importante se deter ao significado físico, né, das unidades, né, das grandezas físicas. E aí, a aceleração é a razão da variação da velocidade sobre a variação de tempo.
Bom, seguindo aqui a explicação desses conceitos importantes, existe uma classificação geral do movimento na cinemática que é muito importante no estudo da cinemática, que é em movimento uniforme ou em movimento uniformemente variado. Então são essas duas classificações. O movimento uniforme que caracteriza, certo? A sua velocidade ela é constante e diferente de zero e a aceleração ela é nula. Nós temos a função horária do espaço nesse movimento uniforme, que é S igual a SO mais VT. S é o espaço final, SO é o espaço inicial, V é a velocidade e T é o tempo que esse móvel se deslocou, certo? E essa velocidade ela tem uma característica, que é o quê? Constante e diferente de zero. Então, se você pegar qualquer problema aqui no enunciado, ele sabe a velocidade é constante, então você já sabe que o movimento ele é uniforme, certo? Já o movimento uniformemente variado, quando sua aceleração é constante e diferente de zero, certo? Essa é a primeira característica do movimento uniformemente variado. E a segunda característica é que a velocidade varia uniformemente com o passar do tempo. Então, essas duas características é que caracterizam o movimento uniformemente variado. E aí nós temos a função horária da velocidade, V igual a VO mais AT, e a função horária do espaço, S igual a SO mais VOT mais A sobre 2T ao quadrado. Também conhecida como sorvetão, essa função horária aí do espaço. E também nós temos a equação de Torricelli, que é uma equação que não tem o tempo, né? Ela não precisa. Você vai ter apenas o que? A velocidade final ao quadrado mais a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Essa aceleração aí ela é constante e diferente de zero, que é justamente o que caracteriza o movimento uniforme, certo? Bom, esse movimento uniforme ou esse movimento uniformemente variado, eles podem ter uma nomenclatura diferente. Por exemplo, se a trajetória que o corpo descreva for uma reta, aí passa a ser movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado. Se for um círculo, movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado. E aí vocês podem estar perguntando, mas professor, o que é trajetória? Trajetória é o caminho que o corpo percorre, certo? Que o corpo descreve. Os sucessivos pontos que esse corpo se desloca. Belezinha? Então é isso, movimento uniformemente variado. Vamos lá voltar para a questão. Bom, retomando aqui a questão, então o que a questão quer saber? Qual o tempo total que o veículo desenvolve durante todo o trajeto? E aí, durante todo esse trajeto, ele foi dividido em dois trechos, o trecho 1 e o trecho 2. O que a gente vai ter que fazer? Calcular o tempo do primeiro trecho e do segundo trecho. Tendo o tempo de cada um desses trechos, somando, a gente vai ter o tempo total, que é justamente o tempo que o veículo leva para desenvolver o trajeto. Então, vamos lá para a resolução da questão. Bom, partindo aqui para a resolução da questão, vocês podem observar que eu fiz essa tabela, certo? Nessa tabelinha você tem o trecho 1 e o trecho 2, que todo o trajeto aí desse veículo foi realizado em dois trechos. Então, no primeiro trecho, a velocidade lá permitida era de 80 km por hora e o espaço desse primeiro trecho de 80 km. Eu vou chamar de V1 a velocidade e ΔS1 o espaço, porque é justamente no primeiro trecho. E aí no segundo trecho eu chamo de V2 a velocidade e ΔS2 a variação desse espaço percorrido, certo? V2 120 km por hora e ΔS2 60 km. Voltando aqui para o primeiro trecho, a gente vai pegar que equação? A equação da velocidade. E aí V1 vai ser igual a ΔS1 sobre ΔT1. A gente vai isolar o ΔT1, que o que aqui interessa para a gente calcular o tempo, como eu já falei. Então, ΔT1 vai ser o quê? 80 dividido por 80, e aí nós vamos ficar que vai dar 1 hora. Então, o tempo no primeiro trecho foi de 1 hora que esse móvel desenvolveu. O segundo trecho, vamos pegar a mesma equação da velocidade, só que agora a gente vai usar uma nomenclatura diferente. V2 igual a ΔS2 sobre ΔT2. A gente vai calcular o ΔT2, que vai ficar 60 dividido por 120, que vai nos dar 0,5 horas. O tempo de deslocamento do segundo trecho, né, por esse veículo. E aí, para calcular o tempo total, né, a gente vai fazer o somatório do ΔT1 mais ΔT2, que é o tempo no primeiro trecho mais o tempo no segundo trecho. Somando, a gente vai ter o tempo total do trajeto desse veículo, que é justamente de 1,5 horas ou 1 hora e meia. A resposta da alternativa é a letra C.
Bem, pessoal, é isso. Esta foi a minha primeira videoaula de preparação para o Enem. Fiz apenas uma questão para o vídeo não ficar muito longo, mas aí nos próximos vídeos serão mais questões. Estou propondo fazer 3 questões por vídeo, certo? Então, não deixam de seguir o canal Ítalo Physique e dar o like aí no vídeo. Um abração.